Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Carolina Franca. Começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp, na cobertura aí do combate ao coronavírus, nós preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas. Vai lá, Carol, vai lá. Imagina, entrevistas com parlamentares, autoridades, tudo para você ficar por dentro do que está acontecendo no Brasil e também no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, nós vamos conferir aí os números do coronavírus no Brasil. São 45.467 mortes por coronavírus confirmadas até às 8 horas desta quarta-feira. E aí aponta aí um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o balanço indicou 1.338 mortes nas últimas 24 horas e 928.834 casos confirmados. Bem, vamos conferir a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. No Acre, 77% de todo o estado. Em Alagoas, 79%. No Amapá, 98,73%. No Amazonas, 66%. Na Bahia, 71%. Ceará, 77,5%. Distrito Federal, 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública. No Espírito Santo, 85,14% em todo o estado. Em Goiás, 63,5%. No Maranhão, 87,92%. Mato Grosso, 37,6% em todo o estado. No Mato Grosso do Sul, 8,8% em todo o estado. Em Minas Gerais, 72%. No Pará, 69%. E na Paraíba, 68%. E continuando com a taxa de ocupação, no Paraná, 48% dos leitos ocupados em todo o estado. Em Pernambuco, 75%. No Piauí, 60,5% em todo o estado. No Rio de Janeiro, 84% na rede pública e 71% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Norte, 83% na rede pública e 63% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Sul, 72,5%. Em Rondônia, 77,9% em todo o estado. Santa Catarina, 62,2% do sistema público em todo o estado. Aqui em São Paulo, 62,2% em todo o estado. Em Sergipe, 58,9% na rede pública e 96,3% na rede privada em todo o estado. No Tocantins, 60% dos leitos ocupados. Roraima não divulga a lotação dos leitos de UTI no estado. Nesta terça-feira, integrantes do governo do estado e do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo falaram em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes sobre as medidas de combate à Covid-19. O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique German, abriu a coletiva atualizando os números de pessoas contaminadas e mortas no estado de São Paulo e no Brasil. Brasil, a partir de ontem, 888.271 casos confirmados de Covid-19, com 43.959 óbitos. São Paulo, 190 mil casos, 285. E óbitos, 11.132. O crescimento de óbitos de ontem para hoje, atingindo agora 3,3%. As nossas taxas de ocupação nos leitos de UTI para o estado mantém-se em 70,6% e na Grande São Paulo 77,1%. Temos internados 5.339 pacientes em UTI, em regime de UTI, e 8.396 em regime de enfermaria. São internações de pacientes tanto confirmados como pacientes ainda suspeitos. E, em termos de
curados, nós tivemos altas hospitalares, um total de 33.761 pacientes que passaram pelo nosso sistema de atenção. Germa ainda falou sobre os 1.826 respiradores dispensados e citou algumas cidades do interior paulista que dispensaram os aparelhos. Esses equipamentos ajudam na recuperação de pacientes internados. Nós estamos com os respiradores, 2.700 respiradores, e dentro disso já dispensamos 1.826 respiradores. Para agora, na data de hoje, estaremos dispensando, como vocês não conseguem ver, está aqui embaixo o total, 164 respiradores para essas regiões de Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Campinas, Franca, Grande São Paulo, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e Taubaté. E nessas cidades aqui citadas, são 28 cidades, para esses hospitais, num total de 168 respiradores que foram dispensados estão sendo dispensados no dia de hoje para as demais, esses hospitais. Com relação ainda aos respiradores, eu queria falar com os senhores e informar que um dos fornecedores, a Hitchens Harrison, o contrato terminou o prazo de contratação ontem, e nesse sentido não houve a entrega total daquilo que estava acordado. Então, em função disso, está cancelado o contrato e nós iremos agora passar de uma fase operacional para uma fase jurídica de encerramento deste contrato. Foram entregues até agora 30% daquilo que tinha sido acordado. O pneumologista Carlos Carvalho, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, disse que a alta no número de mortes nos dados registrados às terças-feiras tem sido aí uma constante, que o cenário atual não é diferente do que as autoridades de saúde paulistas vêm observando. Como era esperado, tivemos um número menor na avaliação de domingo, ontem foi menor ainda na segunda e hoje dá um pequeno salto. Se nós pegarmos esses 3 dias, computarmos o número de óbitos e dividirmos por 3, dá 185 óbitos por dia em média. Como vem agora os próximos dias, volta a subir um pouco, estamos mantendo aí uma média, se olharmos os 7 dias, na faixa de 250 óbitos por dia, um pouco mais, um pouco menos, na pequena oscilação. Então, apesar de ontem para hoje, de novo, termos um número grande, isso não está diferente do que vem sendo observado nesses últimos tempos. Como temos mais casos, tem ocorrido mais óbitos, mas o número de casos está maior que o número de óbitos, então a nossa letalidade observada ao longo do tempo, ela vem caindo devagarzinho na região, no estado de São Paulo. E também, olhando o estado, vemos diferença entre a capital Grande São Paulo e o interior. Então, agora estamos começando a fazer análise das internações e análises de alguns indicadores, comparando a capital, o município e os outros municípios, para podermos perceber se esse aumento de número de óbitos que está ocorrendo em algumas dessas cidades do interior são passíveis de alguma intervenção. Então, se percebermos que determinados hospitais públicos da região do interior estivermos observando uma mortalidade maior do que estamos observando em algumas regiões, alguns hospitais aqui da Grande São Paulo,
nós podemos fazer intervenções, retreinar essas equipes ou treinar se elas não tivessem sido treinadas anteriormente, para podermos equalizar essas taxas em São Paulo, que estão aparentemente se mantendo abaixo da que nós observamos, principalmente no hemisfério norte, principalmente do que nós vimos na Europa e no início também na China. Então nós estamos olhando município por município, e assim que esses dados estiverem um pouco mais consolidados, nós mostraremos de forma transparente para vocês entenderem esse tipo de análise que estamos fazendo. E após registrar a primeira queda, São Paulo volta a bater recorde no número de óbitos, e novos casos apareceram em apenas um dia, causados pela Covid-19. No total, foram 8.825 novas infecções e, em 24 horas, 365 novos óbitos no estado. O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 do estado, João Gabardo, explicou esse aumento de casos. Essa questão do aumento, especificamente num determinado dia, não é motivo para que a gente fique imaginando que o que nós estávamos planejando ou que a evolução que nós estávamos esperando não esteja acontecendo. Tem que analisar que há um espraiamento do vírus para municípios que ainda não tinham apresentado casos ou tinham um número pequeno de casos, e isso é um fenômeno esperado. À medida em que novos municípios aumentam o número de casos, e isso está acontecendo no interior do estado, há uma tendência nesta elevação no total. O número de óbitos, ele não reflete alguma mudança de atitude que tenha ocorrido na semana passada. Houve uma movimentação de pessoas e já começou a aumentar o número de óbitos. O número de óbitos é um efeito bastante retardado. O número de óbitos ele é alterado por alguma coisa que aconteceu há 20 dias, há 30 dias atrás. Por isso que esse acompanhamento que nós estamos fazendo agora, da demanda de internação hospitalar, mostrando que há uma redução, ele vai se refletir e já está se refletindo nessa semana passada, que foi, pelo menos nós não aumentamos o número de óbitos em números absolutos. Vamos aguardar essa semana para ver como é que fica. Pode ser que tenha um pequeno aumento. E esse processo ele é dinâmico, sempre dinâmico, e nós vamos medir diariamente e, se necessário, vamos tomar as medidas de diminuição, de restrição, de mobilidade social naqueles locais, naquelas regiões que for necessário. O coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado, Paulo Menezes, também afirmou que já foram realizados mais de 600 mil testes de detecção da Covid-19 no estado de São Paulo, tanto por laboratórios públicos quanto por laboratórios privados. E, de acordo com o órgão, a realização de exames tem sido acelerada. O coordenador falou da distribuição dos kits de testagem RT-PCR aqui no estado de São Paulo. Nós temos hoje um número do total de testagens já realizado que vai dar uma ideia clara de como nós estamos investindo nisso, né? Hoje a situação é de ter testado mais de 500 mil de pessoas com suspeita de Covid-19 com sintomas leves, chamadas síndromes gripais, e 76.718 pessoas com casos suspeitos de Covid-19 internadas, casos mais graves, totalizando mais de 600 mil testes realizados entre PCR e teste rápido, o que realmente mostra um volume bastante maior do que o que vinha sendo divulgado até então. Aqui a gente tem a combinação da testagem no SUS com a testagem no sistema privado, nos laboratórios privados. Nós continuamos investindo na ampliação da testagem. A gente está distribuindo, nós estamos distribuindo essa semana e a semana que vem 250 mil kits de SWAB
com tubo, aqueles cotonetes para fazer coleta de amostras de PCR, para que os municípios, todos os municípios do estado de São Paulo, aumentem o volume de pacientes com sintomas mais leves testados com o RT-PCR. Isso é importante porque isso fortalece as medidas de vigilância, de isolamento dos casos e monitoramento dos seus contatos. Então, estamos ampliando e acreditamos que nas próximas 2 semanas o volume de testes PCR na nossa rede laboratorial vai aumentar significativamente. Nossa perspectiva é que triplique o volume de testes por dia na rede laboratorial dedicada ao SUS nas próximas 2 semanas. E a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, falou sobre a questão do isolamento social e também do monitoramento feito no estado. A secretária ainda disse que para ter a retomada da economia, as pessoas precisam continuar respeitando o isolamento social e ficando em casa. Patrícia Ellen fez questão de agradecer aos prefeitos que tiveram a atitude de respeitar as determinações do governo de São Paulo. Eu gostaria de lembrar que a gente continua monitorando o isolamento, sim. Nosso estado todo está entre a fase de alerta máximo e controle, onde a recomendação para a população é de ficar em casa. Nós estamos juntos iniciando um trabalho de retomada para acolher as necessidades também de todos que precisam, gerar um mínimo de renda, que precisam também ter acesso aos seus serviços, mas a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. E eu fico feliz de ver que a população está enxergando, está entendendo essa mensagem. O isolamento do nosso estado no domingo, dia 14, foi de 52% no estado, 54% na capital, e ontem foi de 47% no estado, 48% na capital. Nós queremos manter a nossa meta ali dos 50%, mas nós vemos que o patamar é o mesmo de antes do início dessa reabertura. Então, essa é uma mensagem de obrigada para a população, de agradecimento por todos estarem entendendo o seu papel. A gente sai com a consciência de sair rápido, fazer o que é necessário fazer, usando a máscara, mas quando não precisa sair, a gente respeita o isolamento e fica em casa. São Paulo tem que mostrar que esse caminho do meio é possível e se a gente vê que não está funcionando, vamos dar passos para aumentar as restrições, como foi feito no interior. E esse é o último ponto de mensagem. Parabenizar os prefeitos que tiveram a coragem também de aumentar as medidas restritivas, respeitando esse retorno para a fase vermelha de alerta máximo, em especial os prefeitos da região de Presidente Prudente, de Barretos, e de Ribeirão Preto, e a população que precisa encorajar esses líderes a tomar essas decisões difíceis também. Nós estamos trabalhando juntos e só juntos nós vamos sair dessa pandemia. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Aildo Ferreira, não temos Aildo Ferreira, não, peraí, vamos lá, vamos continuar, Carol. Bem, Alemanha, França, Itália e Holanda assinaram um acordo com o grupo farmacêutico AstraZeneca para garantir o fornecimento de 300 milhões de doses de uma eventual vacina contra o coronavírus à União Europeia. E aí isso foi anunciado pelo governo alemão no último fim de semana. Os 4 países assinaram um acordo com o grupo nascido em 1999, da fusão da sueca Astra e da britânica Zeneca, que planeja abastecer todos os países membros da União Europeia quando a vacina contra a Covid-19 for descoberta, indicou o ministro da Saúde alemão. A conquista de uma vacina pode ocorrer com sucesso até o final do ano, afirmam aí fontes do governo alemão à imprensa, aos jornalistas. E as doses devem ser distribuídas a todos os Estados-membros que queiram participar de acordo com o tamanho de sua população, diz o ministro. A Comissão Europeia defende a ideia de que os países da União Europeia se reúnam para garantir o acesso privilegiado à futura vacina e defendeu também contratos antecipados em compra. Enquanto os laboratórios tentam encontrar uma vacina em tempo recorde de 12 a 18 meses, em contraste com os vários anos
anos. Normalmente, esses adiantamentos facilitariam aí o investimento nas capacidades de produção, mesmo que os ensaios clínicos em humanos não tenham terminado. Este compromisso daria aos Estados-membros o direito de comprar um certo número de doses a um preço específico quando a vacina estiver disponível, em troca do risco assumido dos investimentos. As principais empresas farmacêuticas estão envolvidas em uma corrida contra o tempo para encontrar uma vacina para o coronavírus, que até agora causou a morte de mais de 417 mil pessoas e infectou mais de 7 milhões e 400 mil pessoas no mundo. E, Luciana, a gente agora vai para um rápido intervalo. O Jornal da Rede Alesp volta logo mais. Já, já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.